pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos, quero aqui cumprimentar todos os presentes, a imprensa local, todos os vereadores que se fazem presentes neste dia de hoje, aos servidores da casa, sempre muito ativos, sempre muito competentes, e a todo mundo que está em casa nos assistindo e nos acompanhando. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Neste momento, passaremos à votação da ata da última reunião que aconteceu na segunda-feira, no dia 20 de outubro. Esta ata está presente aqui no nosso mural e também disponível no site da Câmara. Quem não quiser ler a ata, mas assistir à reunião, pode assistir ao vídeo da reunião na sua íntegra, pelo site e também pelo Facebook da Câmara. A ata está aprovada. Passaremos agora à leitura de correspondências recebidas e expedidas nesta última semana. Com a palavra, o secretário da mesa. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, vereadora Valéria, público presente, imprensa local, todos que nos assistem de casa. Cumprimento também a pessoa do Hélio Pellegrini, o Juliano, que acabou de chegar aí. Senhor presidente, não temos matérias protocoladas e também não temos convite. Passaremos, então, ao pequeno expediente. Peço que os vereadores aqui inscritos se encaminhem para a tribuna na ordem de inscrição e usem seus 5 minutos para falar aquilo que eles considerem relevante e importante no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Valéria. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os que nos acompanham e todos, né, funcionários, né, que estão aqui junto conosco. Meu boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui o Hélio, também do nosso partido. Teve uma ação bonita aí de entregar em doação, né, várias mudas de árvores, vai ajudar lá na mina do Padre Vitor e também, né, em toda a cidade. Então, ao Hélio, nosso muito obrigada. Obrigada também pela presença, né, e de todos os que estão aqui conosco. Nessa semana, senhor presidente, tivemos a alegria de participar de 2 momentos muito significativos na nossa comunidade. Estive na escola Monsenhor João Batista da Silveira, participando das atividades do Outubro Rosa. Agradeço a todos os nobres vereadores, aos funcionários, às funcionárias, que também, né, durante este outubro participaram de todas as campanhas, né, participando aí, colocando os lacinhos, né, indicando às outras pessoas, às mulheres, para estar fazendo os exames, e também aos homens, né, que se notarem alguma diferença ali na mama, não deixar de fazer os seus exames também, como mamografia. Então, eu estive lá na escola, em um movimento que reforça a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, que é o Outubro Rosa. Durante este evento, eu conversei lá com os estudantes, falei sobre o valor, né, do autocuidado, das informações que a gente, né, já repassou, tanto nessa casa, quanto também em outras palestras que eu fui convidada. E tive a honra de ser jurada nas apresentações de paródias sobre este tema, que foi uma forma muito criativa, eu achei diferente, né, educativa, de levar a conscientização para os jovens, mas foi de uma forma bem divertida. Então, eu gostei demais. Eu gostaria, inclusive, de pedir
de mandar um ofício parabenizando a direção, os professores, os alunos, pela iniciativa, pela sensibilidade em tratar um tema tão importante, né? De uma forma, através da arte, do humor e da responsabilidade. Estive também no encerramento, né, ontem, muito festivo, muito alegre, e eu fiquei com orgulho assim imenso, né, de estarmos encerrando já o Parlamento Jovem 2025, que trabalhou com o tema Juventude e Direitos Culturais. Foi um momento de celebração, de reconhecimento e empenho de todos que fazem este projeto acontecer, e realizamos, né, essa entrega de certificados. Agradecemos a Assembleia de Minas, a PUC Minas, as cidades parceiras Guapé, Nepomuceno e Lavras, ao presidente desta casa, né, o vereador Miller, e todos os vereadores, porque sempre que vem, né, sobre o parlamento, sobre a escola legislativa, todos os apoiam. Então, muito obrigado. Obrigado também ao coordenador Carlos, né? A gente agradeceu em especial aí o Maciel, o Daniel, o Rodrigo, o Miller e o Marcelo, que é funcionário desta casa, pela ajuda dos lanches. Muito obrigada. Aos monitores, familiares, diretores, supervisores e professores das escolas de nosso município. Todos foram fundamentais para o sucesso dessa edição, e que é, sem dúvida, um exemplo de inclusão social, de cidadania e formação política para a nossa juventude trespontana. Ver os jovens debatendo ideias, aprendendo sobre o papel legislativo e acreditando na transformação pela participação, é algo realmente que enche, né, todos nós de esperança. Que possamos, então, seguir apoiando programas como o Parlamento Jovem, que formam cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro de nossa cidade e de nosso país. Que venha a edição 2026, que nós já estamos nos preparando para ela a partir de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Passaremos a palavra agora ao segundo vereador inscrito, o vereador Alexandre Correia. Boa noite, senhor presidente, pessoal na qual cumprimento as demais pessoas presentes. Boa noite. Eu vou começar parabenizando a nossa ilustríssima vereadora Valéria, por esse outubro rosa que ela falou o mês todo, mérito grande para ela, né, com certeza. Eu vou usar as palavras que o Miro usou uma vez aqui, que ele disse que não conhecia uma pessoa tão honesta quanto ela. Eu falo também, são poucas pessoas que eu conheci também honestas até hoje, e que pega compromisso e dedica até o final. Deixo aqui meus parabéns. Estivemos semana passada em Brasília, os vereadores Daniel e Maciel, levamos algumas demandas lá, de acordo com a necessidade do nosso município, né? Também, principalmente nas áreas de saúde, esporte, e estamos ansiosos pelo retorno, né? Eu quero agradecer aqui ao Antônio, lá onde foi a antiga, aquele espaço da antiga creche Tianita. Um curso de apicultura que eu arrumei para eles lá, por intermédio do João Peretti. Eu gostaria que fosse mandado para ele um ofício e agradecimento ao João Peretti e ao Antônio, que toma conta do local lá. E também ao Vantuir, da Fazenda Faxina. Claro, não posso deixar de agradecer também meu amigo Maciel, que foi comigo lá, senão a gente estaria perdido até hoje. Foi um curso de apicultura para eles, está terminando amanhã. Tenho certeza que será muito válido para eles, como eles mesmos falavam, né? Eles falam, nós temos as manhas, mas a gente não tem as técnicas. E hoje em dia tudo é técnica. Quem não tem técnica, trabalha só com as manhas, querendo ou não, fica para trás. Eu falei para eles, técnica obriga você a ter investimento. O investimento obriga você a ter lucro também, não é verdade? Fica aqui meus parabéns para todos os integrantes lá do curso de apicultura. Meu agradecimento também à Giovânia, a atual secretária de Saúde, que nesse dia de recesso foi muito solícita para comigo com duas demandas que eu tive. Ela, em momento algum,
teve preguiça, não deixou me responder, conseguiu resolver, mesmo sendo na segunda e mesmo sendo na terça-feira. Fica aqui minha gratidão a Giovânia. Outra coisa que eu vou falar é a questão dessas bicicletas elétricas. Eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, assim, deu um certo tumulto de forma particular, as pessoas me perguntando. Na verdade, eu coloquei o vídeo apenas como sinal de alerta, de cuidados, que vieram perguntar para mim, então é porque está proibido. Não é que está proibido, né? Na verdade, todos fazem uso. Tem a questão das regras do COTRAN, né? Que tem aquela questão dos autopropelidos, tipo bicicleta elétrica, patinete, que vão até os 32 quilômetros. Que, na verdade, não se faz necessária a questão de material tipo capacete, tornozeleira, essas coisas, não se faz obrigatório. Mas é necessário, por questão de segurança própria. E, no caso, os ciclomotores, né, que vão de 36 a 50, que as pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. E esses, né, até dia 31 de dezembro, está de uso fácil, como foi usado em uma das falas que uma das pessoas me chamaram nas redes sociais, que está de uso fácil. Está de uso fácil. Mas vai ter lei, né? Que a partir de 31 de dezembro, no caso, vai ter que exigir carteira, licenciamento, placa. E isso, lembrando que isso não é coisa do município, isso é coisa de lei federal, de acordo com o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E, por último, eu quero parabenizar os funcionários, né? Os funcionários públicos, principalmente aqui da nossa cidade. Fica aqui o meu agradecimento, meus parabéns a todos vocês. No mais é isso, muito obrigado. Passaremos agora ao terceiro inscrito, o vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valéria, vereadores da casa, público presente, imprensa, funcionário da casa, pessoal que está nas suas casas nos assistindo. Boa noite a todos. O primeiro assunto que eu trago aqui hoje, presidente, é do deputado Dimas Fabiano, né, que foi pago ontem R$200 mil lá para a Vila. Né? O primeiro compromisso dele com o Robertinho, o Coelho do Bar aqui e o pastor Luciano, 200 mil, que vai ajudar muito a Vila, foi pago ontem nos cofres da Vila. O outro assunto, eu quero falar de trânsito. Eu tinha falado uma semana aqui antes, da Barão da Boa Esperança, onde que aconteceu o acidente com um motoqueiro que faleceu. E lá nada foi feito. Né? Já tinha dado um acidente no trator com caminhão e vários acidentes ali. Você vê uma avenida igual aquela, você não vê a Secretaria de Obras agir, que é na mão dela. É os mesmos lugares. Aquela travessa na Cidade de Jardim também, então um perigo, for lá, fizer 2 pares, não tem nada a ver. Esse povo, será que eles estão loucos? Estão mexendo no trânsito? Não pode. Senador José Jovino de Brito, na mesma rua ali, deu um acidente, hoje é 7 da manhã. Todo mês tem acidente ali. Será que não resolve o problema? Está na cara, gente. Não vão agir. Põe quebra-mola onde que não precisa. Troca a mão de rua onde não precisa. Aonde está tendo acidente, morrendo gente, eles não fazem nada. Então, não estou entendendo o executivo de Três Pontas. Eu acho que o prefeito não mora nessa cidade mais, o secretário de obras não mora aqui mais. Oswaldo Cruz, subindo para chegar ali aqui com a Ipiranga, ali vai acontecer um desastre qualquer hora. Dos carros que vêm de baixo, caminhão, já aconteceu vários, eles não fazem nada. Então eu peço aqui, por favor, não é possível que vocês não estão vendo, ué. Até uma criança do pé sabe onde que é os problemas do trânsito Três Pontas. Aonde que dá acidente. Então, eu peço uma solução em nome do povo, em nome desse moço que faleceu lá na Barão da Boa Esperança. É brincadeira. O outro assunto é lá daquela praça, aonde foi o prefeito, aonde que foi a equipe positiva, aonde que foi uma senhora cidadã, filmar lá. Lá é uma verba do deputado estadual Mário Henrique Caixa. E vou falar para o senhor prefeito. Eu já tinha cobrado aqui, mas fizeram uma porcaria lá naquela praça. Com o dinheiro que o Caixa mandou. É rasgar o dinheiro público do deputado.
e a emenda, quem arrumou foi o Fravão, ex-vereador. Então é brincadeira. Esse povo está brincando com a cara do povo, infelizmente. Então não fazia nada lá. Ah, vai arrumar, mas quando? Lá mora cidadãos que pagam imposto. Então eu não estou entendendo o executivo da nossa cidade. E também, outra coisa, se não começar a limpar a cidade, tirar esses matos que estão na beira de passeio, perto da igrejinha, bairro Santo Virgem, Santa Margarida, todos os bairros, eu passo de moto nas ruas aí, é brincadeira. É brincadeira. E foi votado aqui quase 2 milhões para a Secretaria de Obra. Então parece que o prefeito, ele deve estar administrando em outra cidade, porque essa aqui o senhor prefeito não está administrando, não. Ele tá contra a população. Você não está vendo uma ação. As coisas acontecendo, parece que não tem comando. Parece que está de brincadeira o senhor Luizinho. Já passou da hora, vai fazer 1 ano de mandato. Será que nunca aprendeu? 5 mandatos de vereador, prefeito Luizinho. Me desculpa aqui, é o povo que está clamando. É o povo que está clamando nas ruas onde você vai. Eu estou com vergonha de chegar nos comércios, mas essa cidade cheia de mato, essa cidade não tem isso, essa cidade não tem aquilo. O senhor que manda. Então, está difícil, complicado. Quero deixar aqui aos nobres edis, vereadores, a dona Giovana, secretária de Saúde, pediu, nas emendas impositivas, aos nobres edis, vereadora, a nossa vereadora aqui, que olhe com atenção as emendas impositivas para a saúde, para a Secretaria de Saúde, para as cirurgias eletivas, para cirurgias eletivas. Ela pediu aqui, eu estive lá hoje, falei, não, a minha parte pode contar assim, eu sempre ponho, mas os outros, cada um, vê aonde que põe. A gente só está dando um alerta aqui para os companheiros, Antônio? E alta complexidade também, que essas verbas fazem diferença para ela lá. E vamos ajudar lá, porque ela faz um grande trabalho. Agora teremos o 4º vereador inscrito, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, com cumprimento a todos, funcionários da casa, na pessoa da Lili, imprensa, público de casa, público aqui presente, boa noite a todos. Eu participei da reunião a semana passada, fiquei muito preocupado com o que está acontecendo na nossa cidade. A circular é muito importante para o nosso município, para o cidadão transpontano. Eu sei que é de grande importância, nós precisamos da circular, mas o ônibus rodando vazio na cidade e a prefeitura pagando R$ 9,10 por quilômetro rodado, está parecendo brincadeira. Para mim é uma lavagem de dinheiro. A empresa, acho que é de Montes Claros, então ainda quer aumentar o preço ainda, já está R$ 9,10 e quer aumentar. Aí tem que rodar X quilômetros por dia, para dar um valor de 10 a 11 mil reais por dia, vai dar mais de 300 mil por mês, 4 milhões por ano. E o contrato para 10 anos. Então, pare e pensa para vocês verem. Isso é um presente que o ex-prefeito deixou para a nossa cidade. O prefeito saiu, mas deixou o presente para nós transpontanos. Saiu não, ele continua na secretaria, então ele continua na prefeitura. Ele está lá no SAI trabalhando. Nós também já... Esse é um presente, é 2 presentes. O outro é a taxa de lixo, que também nós pagamos mais de 4 milhões por ano. E agora a circular também na mesma média, 4 milhões por ano. Nós bancando uma empresa aí, então eu acho assim, bancando essa empresa, funcionário nunca vai ter um aumento de salário digno, não vai ter concurso, vai ser a coisa mais difícil. Eu fui falar com o secretário ali na prefeitura, a empresa de Montes Claros, um dos donos é lá do Diadema, São Paulo. Então, aí você vê com que fica. Um engenheiro
que trabalhava nessa empresa, ou trabalha nessa empresa, prestava serviço para a prefeitura também. Sabe qual que é o salário dele? R$ 15.000 por mês. Ele vinha aqui uma vez por mês. Segundo, ele foi dispensado. Eu trabalhava uma vez por mês e ganhava R$ 15.000. Indicação. 4 milhões que já pagou para essa empresa num ano. Né? O ônibus custa 500 e poucos mil, dá para comprar 8 ônibus. Então, nós comprou os ônibus, pagou o valor dos ônibus e continua alugando os ônibus. Vai alugar para os 10 anos. Tem solução? Tem, claro que tem solução. É só a prefeitura querer romper esse contrato, paga essa multa, tem que conversar. Né? Comprar os ônibus e pôr para rodar, e comprar o ônibus e pôr para rodar. E, de graça para o povo, cobrar um valor simbólico. Não pode continuar aí bancando empresário do jeito que está. Então, e alugando um ônibus nesse valor. Para mim, já decretou uma lavagem de dinheiro. O funcionário não tem aumento de salário. Fica aí, então, as ruas cheias de buraco, todo mundo reclamando, né? E a prefeitura pagando esse absurdo aí para ajudar empresário. Que as pessoas que têm influência indicam para a nossa cidade. E eu até quero mandar um ofício, presidente, pedindo todos os contratos aí das empresas que prestam serviço para a prefeitura, aí inclusive o Coelho falou aqui de roçar, essas coisas de mato. Então, eu quero todos esses contratos dessas empresas, as pessoas montam a firma, vêm trabalhar na prefeitura e ficar rico. Fazendo obra, tudo. Então, tem vários, aí não entra na folha de pagamento, no índice da folha. Então, eu quero pedir um ofício, receber todos esses contratos, para a gente ver como que está a situação, porque do jeito que está aí a coisa está feia. Então, eu acho a situação muito complicada. Né? Todo lugar que você vai, o povo está reclamando, e muito. Está reclamando pouco não, está reclamando muito. E, infelizmente, acho que o prefeito precisa tomar uma decisão aí, começar a administrar, porque a coisa está feia. Então, não é só o Coelho que está falando isso aí, não. O povo tudo reclamando aí na cidade. Todo lugar que a gente vai, o pessoal está reclamando. Gosto muito do prefeito, é amigo da gente, mas precisa tomar providência. Do jeito que está aí, a coisa está feia. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, vou usar a tribuna hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho enquanto vereador, enquanto o que tem sido feito. Além da moção e título, né, de cidadania, que todos os vereadores façam as suas indicações durante o ano, eu também apresentei alguns projetos aqui nessa casa que, graças a Deus, estão tendo um caminho muito bacana e muito positivo. O primeiro deles é o direito nas escolas. A partir de fevereiro do ano que vem, todas as escolas do município, de escola municipal e escola privada, né, inicialmente, em parceria com a OAB, em parceria com a Secretaria de Educação e com o apoio do nosso deputado Caixa, todos os alunos receberão 7 apostilas que vêm diretamente do Senado Federal através da emenda do deputado Caixa, e eles poderão ter, do 4º ao 9º ano, direito na escola. Vão aprender noções de Constituição Federal, sobre Lei Maria da Penha, Código do Consumidor, tudo aquilo que respalda e prepara adolescentes e crianças para serem futuros cidadãos aí extremamente conscientes e mais participativos da política. O segundo projeto é o Museu de Valorização da Cultura Africana, que a gente vai contar com um grande apoio de um cara que é sensacional nesta pauta da negritude, que é o José Vitor, que inclusive já retornou para Três Pontas e estará participando aqui da Consciência Negra no próximo dia 20. Então, se Deus quiser, aí, a partir de fevereiro nós também teremos esse museu. O outro projeto é um projeto que fala sobre a apraxia de fala. A apraxia da fala é quando a criança muitas vezes não desenvolve a fala, o pai não entende nada aos 3, 4 anos que a criança está verbalizando e se preocupa com aquilo, achando que ele tem algum problema auditivo e tudo mais. É um distúrbio, é um tratamento, é um transtorno que algumas crianças apresentam, e hoje, além de ser uma doença raramente diagnosticada, né, um transtorno raramente diagnosticado, a apraxia da fala se conjuntura da seguinte forma: a criança consegue pensar o que ela quer falar, para ela, o que ela disse, o que ela verbalizou é o que ela pensou, mas para quem está ouvindo não entende absolutamente nada, porque ela não consegue desenvolver. O cérebro não consegue fazer essa transmissão.
Então, por que a gente precisa ter, por exemplo, o dia 14 de maio como um dia de conscientização a respeito da praxia da fala? Porque a grande maioria das crianças hoje não tem tratamento gratuito. As crianças que são atendidas hoje na APAE, para elas serem atendidas com apraxia, por exemplo, elas precisam ter uma outra síndrome, ou a síndrome de Down, ou TEA, que é o transtorno de espectro autista. Então, muitas crianças, no caso, têm essa dificuldade, os pais não sabem que a criança tem a dificuldade, e por isso aí o meu projeto para fazer o dia 14 de maio, um dia municipal de conscientização da apraxia da fala. O meu atendimento à população diariamente é esse tato com a população. A gente sabe que isso acontece a todo momento nas redes sociais, nos nossos celulares, nas ruas. O diálogo direto com o executivo sempre foi recebido pelo prefeito, pelos seus secretários, não tenho nada a reclamar sobre isso. E está vindo para Três Pontas, exatamente neste momento, os 2 ônibus que eu e Luizinho conseguimos, que é no valor de 1.200.000, através do intermédio do deputado Dr. Maurício, que conseguiu fazer com que a gente chegasse ao secretário do governo federal, o Dr. Marcelo Aro, que a partir do nosso contato a gente conseguiu negociar aí e trazer esses 2 ônibus que estão vindo agora para Três Pontas. Além disso, quero aqui já falar de um projeto que eu ainda não consegui executar por falta de recursos e ajuda parlamentar, que é a Biblioteca Digital. A minha vontade de transformar todo o acervo da Biblioteca Pública em livros digitais. Além disso, revitalizar o prédio da Biblioteca Pública, que não é atrativo, apesar de ser um prédio histórico, tombado, a gente sabe que não há muito recurso para essa área, para esse segmento. E eu gostaria que toda semana tivesse contação de histórias para crianças, para que as escolas pudessem levar suas crianças para ver através do teatro do Glauber, outras escolas de teatro, pudessem fazer essa contação de história. O Clube do Livro para adolescentes, onde os adolescentes leriam livros ali, discutiriam em determinado momento, incluindo, inclusive, dentro desse projeto, o Parlamento Jovem, que são os nossos adolescentes extremamente ativos aqui dentro desta casa. E a revitalização é o mais difícil nesse momento. Eu agora comecei a ir em algumas empresas para tentar iniciativa privada, recurso, né, e patrocínio de empresas como Artvac, Macplash, entre outras, para a gente conseguir pôr esse projeto em prática. E destaco aqui o encerramento do Parlamento Jovem. Foi um ano de muita consagração, de muito sucesso, e os nossos jovens brilharam em Belo Horizonte mais um ano. Então, parabéns à Valéria, ao Carlos Castro, por ter tomado conta com tanto carinho do nosso querido parlamento. E já anuncio aqui, a pedido do próprio prefeito, que foram retomadas as obras na estrada entre Quilombo e Pontalete, que é uma conquista aí do nosso deputado Diego Andrade. Então é muita conquista, é muita coisa sendo realizada, e eu fico muito feliz pelo trabalho que eu tenho executado. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, esses 2 projetos que o senhor falou primeiro aí, foi feito no seu nome? O direito nas escolas? Sim. Sim, foi aprovado aqui nessa casa, mais ou menos 15 dias atrás, Roberto. Mas tá no seu nome? Sim, foi um indicativo meu. E o outro, que é o Museu de Valorização da Cultura Africana, é um projeto que eu apresentei. O Luizinho falou que não tem recurso nesse momento para executar, e aí eu estou buscando, né, a emenda para conseguir constituir esse museu aí com a ajuda do Zé Vitor, que inclusive já retornou aqui para Três Pontas. Ele veio através do executivo, né? Eu fiz um indicativo, o Luizinho falou que ele vai atender em partes, não vai atender ele integral, e aí ele vem para nós para votação. O senhor passou lá, o executivo mandou o projeto no nome do executivo. Isso. Porque eu não vi que estava o seu nome. Sim, mas é uma ideia minha, né? A autoria sempre deve ser do mentor, daquele que criou o projeto. Então vamos lá agora, nós vamos passar aqui para os 2 projetos de lei que nós temos hoje para análise e votação. Passo a palavra para o nosso secretário, para a gente dar andamento nos nossos procedimentos. Boa noite a todos novamente, cumprimento a todos aqui presentes, senhores vereadores, vereadora Valéria, público de casa, a imprensa local, todos que chegaram agora, vocês são sempre bem-vindos aqui nesta casa, e é um grande prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira. Vou começar lendo os projetos dessa noite. Primeiro projeto, projeto de lei do Executivo 225, de 2025. A presente proposição tem por finalidade manutenção dos serviços de energia elétrica com a CEMIG,
de modo a assegurar a continuidade das atividades operacionais do SAAI de Três Pontas, com autoria Executivo Municipal. O projeto já foi debatido nas comissões anteriores aí ao feriado. Eu peço aos senhores, então, que votem. Projeto devidamente aprovado. Passaremos agora ao segundo projeto da noite. Segundo projeto. Projeto de Lei do Executivo 227 de 2025. A presente proposição tem por finalidade alterar a composição do Conselho Municipal de Saúde, mediante alteração da legislação vigente, sendo tal medida indispensável para garantir a legalidade, a transparência e a efetividade de sua atuação, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde e com a normativa aplicável, com autoria Executivo Municipal. Projeto também debatido nas comissões. Para quem não sabe, os vereadores se reúnem nas comissões na terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, e também na quarta-feira, a partir das 8 da manhã. E é nessas comissões que eles estudam os projetos e debatem as suas ideias. Peço aos senhores que votem. Projeto devidamente aprovado. Nós teremos agora, como é de direito, né, e por direito, quando alguém tem algum interesse alguma vontade, né, de falar algo que é de interesse público, ele pode pedir aqui na Câmara o que nós chamamos de tribuna livre. Então foi feito um protocolo, um requerimento para se falar sobre meio ambiente e doação de mudas de árvores aí que são extremamente importantes, como jatobá, paineira, abacate, castanha do Maranhão. Nós teremos aqui, né, a fala de no máximo de 15 minutos com o senhor Hélio Pellegrini. Então peço ao senhor Hélio Pellegrini que fique à vontade na nossa tribuna para falar sobre esta pauta. Lembrando que a tribuna livre sempre acontece na última reunião do mês, que no caso é hoje, exceto quando se trata de alguma autoridade. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, munícipes aqui presentes, munícipes assistindo pela internet. Eu formei cerca de 600 mudas de árvores e apenas umas 400 pegou, porque tem perca. E doei elas para o meio ambiente da prefeitura. E eles já estão levando aos poucos as mudas para a revitalização do parque da mina do Padre Vitor. E eu fiz umas outras colocações aqui, que são ideias minhas. Os vereadores aqui, se quiser copiar, esteja à vontade. Colocar manilhões 2x2 na Avenida Oswaldo Cruz para vazão de água, pegando ali da Avenida Ipiranga até lá no Zé Lagoa. Três Pontas necessita de uma UTI neonatal. Trazer para Três Pontas uma Maria Fumaça, que tem muitas aí abandonadas aí na nossa região, para colocar junto ao vagão, no fundo da rodoviária, para servir como ponto turístico para Três Pontas. Lá no cemitério tem as gavetas de aluguel, e do outro lado tem um conjunto de gaveta que são particulares. São 4, 5 gavetas, cada um de uma família.
fazer mais uma gaveta em cima para ser vendida à família de pessoas que ainda não têm a gaveta lá. Outra coisa, aquela placa que está lá no trevo, interseção Padre Vitor, aquela placa tem que ser retirada de lá. O certo é interseção em círculo a tantos metros à frente. Se 2 ônibus bater lá, morrer 90 pessoas, se alguém vai ser ressuscitado lá? Não vai. Isso aí tem que ver quem que é o responsável por isso e tirar isso de lá. Ou então muda o Código de Trânsito Brasileiro. Fazer uma praça em homenagem aos 5 soldados daqui de Três Pontas, que foi na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Agora, outra coisa, estão enchendo a cidade aí de quebra-mola, tem quebra-mola aí, que você está com 4 pessoas, ele raspa o assoalho ali, o tamanho do quebra-mola é 4 metros de comprimento, com 8 centímetros de altura, está enchendo aí para tudo quanto é lado. Nas fanfarras de Três Pontas, usa-se a barretina, aquele chapeuzinho que dá o destaque nas fanfarras, nenhuma daqui de Três Pontas tem isso. E precisa de instrumento de sopro, é só pedir para os deputados. Trombone, trompete, tuba, saxofone, clarinete. É difícil, mas tem que tentar e pedir. Colocar container na Praça da Fonte e na Avenida Oswaldo Cruz. E depois vai colocando em outros pontos da cidade. Retirada de cabos de internet, está tudo sendo jogado para o chão, um motoqueiro, uma mulher grávida, uma pessoa idosa pode embaraçar e cair numa dessa. Juntar os órgãos do governo, Emater, IMA, CEMIG, IBGE, todos num lugar só. A prefeitura dá o terreno e uma construtora constrói lá, separando ali os órgãos, tudo ali num lugar só. Fazer uma praça em homenagem a Branca Alves de Lima, que alfabetizou mais de 40 milhões de brasileiros. Ali na Praça Cônigo Vitor, está uma vergonha aquilo lá. Uma vergonha, fazendo a praça de banheiro, ninguém pode ir lá. Eu quero ver se um juiz, um delegado, um promotor vai lá passear lá. Não vai. Aquilo ali está vergonhoso, precisa de uma providência seríssima naquilo ali. As mães não têm o direito de levar seus filhos para passear, cheio de comércio, hotel, tudo ali. No dia 31 de dezembro, vamos fazer uma ação silvestre aqui em Três Pontas, com o nome da Corrida do Café. Não custa nada a prefeitura, a cooperativa, apoiar isso. Fazer um parquinho bem bonito lá na Cidade Jardim. Aos poucos a prefeitura vai fazendo. E lá na Cidade Jardim, a terra lá é diferente dos outros lugares. Lá é terra de campo. Devia plantar lá nas praças bastante pé de marolo, que lá é campo. Outra coisa, em 1964, pediram ouro para o bem do Brasil. E doaram esse anelzinho aqui, ó. Dei ouro para o bem do Brasil. Provavelmente deve ser meu avô, minha avó, que pode ter dado algum anel, alguma pulseira. Para quem a gente não sabe. Mas tem isso aqui, ó. Ganhava esse anelzinho aqui. E Três Pontas tem muitas calçadas aqui com caco de granito e de azulejo. É proibido por lei, isso aí é escorregadio. Uma mulher grávida, uma pessoa idosa pode cair, quebrar o fêmur. Três Pontas precisa também de um museu, mas o presidente da Câmara havia falado no museu, esse museu seria um museu diferente, não da cultura negra, um museu normal, igual tem em Ouro Preto, Diamantina e em outras cidades. E conseguir uma máquina, assim com algum deputado, que possa ir nas fazendas para limpar as represas dos agricultores. Muitas são cheias de taboa, de mato, e tem máquina própria para isso,
para fazer esse tipo de limpeza. É só, presidente. Lhe agradeço, Hélio, muito obrigado pelas considerações. Agradeço mesmo, muito obrigado, viu? E a casa está sempre à disposição para que o senhor acompanhe as nossas reuniões. Um abraço. Senhor presidente, pela ordem. Queria agradecer o Hélio aí pelas as mudas aí que ele doou lá para a mina do Padre Vitor. Eu acho muito importante, né? Lugar que a gente morou ali perto há muito tempo, a gente estima muito. Falou sobre as lombadas aí. As lombadas, faixa elevada de pedestre, isso aí tem que ter uma ordem, tem que ter um abaixo-assinado, senão a prefeitura não pode fazer, né? A respeito das represas aí também, se o meio ambiente não liberar, não pode limpar. Então, essa máquina aí não tem tanta serventia assim. As considerações do Roberto são pertinentes e é bom a gente ressaltar, né? Quando se trata de coisa privada, a prefeitura realmente não pode fazer, porque senão ela vai ter que atender todo mundo. Porém, a gente sabe que tem a parceria com a Secretaria de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura pode fazer para a rede privada, mas mesmo assim o dono tem que pagar, né? O dono tem que pagar. Sobre a união dessas instituições, é uma luta que a gente está travando aí para tentar trazer o UAI, porque aí leva tudo ali para a Praça da Fonte. É uma luta que está acontecendo desde o início do ano. Enfim, tem algumas coisas aí que já estão sendo, de alguma forma, discutidas. A fiação, inclusive, hoje eu recebi uma reclamação, essa fiação que fica caída aí na cidade, não é um problema unicamente de Três Pontas, é um problema nacional. Para quem não sabe, essa fiação que está pendurada aí, ela está pendurada não é porque ela é velha, ela está pendurada porque durante a madrugada, pessoas furtam o cobre que tem dentro desses fios. Esses fios, eles não transmite eletricidade, são fios de telefonia, tá? Que era da antiga Oi. De quem que é a responsabilidade? Da Oi. Só que a Oi que decretou falência, ela não existe mais. Então, de quem fica a responsabilidade? E o gasto para se resolver isso é caro. Por quê? A gente precisa de mão de obra, de caminhão para ir até os postes e retirar, e precisa ter o acompanhamento de um responsável, um engenheiro elétrico, para ir junto em toda a cidade para ajudar aí, né, assinando esse projeto para não correr risco, por exemplo, de alguém que está executando o trabalho morrer eletrocutado ou acontecer algo mais grave. Mas, enfim, é uma dificuldade que o Brasil todo tem enfrentado e a gente está com muita dificuldade em solucionar esses problemas. Nós passaremos agora ao nosso grande expediente. No dia de hoje, nós temos alguns vereadores inscritos, a começar pelo vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores presentes, vereadora Valéria, público aqui presente, servidores desta casa e a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Hoje estive na Secretaria de Saúde, acompanhado de algumas mulheres que estão em acompanhamento pelo programa de cirurgia bariátrica. Praticamente há 2 anos elas receberam um aval que elas receberiam autorização para que seja realizada essas cirurgias. E fizeram todos os exames, acompanhamentos, mas que já tem 2 anos que elas estão nessa espera, e a gente sabe quanto isso é difícil. Após uma autorização, após um respaldo, elas ficaram hoje, algumas lá até emocionadas, pelo trâmite e a burocracia que vem ocorrendo. Elas já marcam reunião, né, entra reunião, sai reunião, e nada é resolvido. Então, a gente sabe, né, teve aí a transição de governo, mas a gente espera, né, foi findado hoje, que elas terão aí algumas respostas, e eu espero que muito em breve eu possa estar aqui vindo anunciar que elas receberam, né, essa notícia, que foi marcado essas cirurgias. É muito difícil, é muito ruim, as pessoas, né, nos procuram para que seja, né, dado essa resposta, e a gente fica assim, o porquê de ter que procurar um vereador? Por que não já poderia ter sido resolvido isso antes? A gente fica triste em relação a isso.
mas eu deixo aqui à disposição, sempre que precisarem, podem me procurar, estou à disposição, como sempre, e espero que possa ser, né, elas possam ser atendidas aí o quanto antes. Votamos aqui também hoje fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, né, uma questão de representatividade de membros, que muito se fala em humanização, mas eu vou voltar a cobrar aqui novamente nessa tribuna sobre os telefonemas. Parece até, né, às vezes a gente fica até, como se diz, palhaço por falar todas as vezes, mas eu não vou deixar de cobrar. Eu recebi alguns telefonemas, até alguns elogios de alguns lugares, graças a Deus, voltaram a atender os telefones. Alguns já se passaram até por manutenções, né, a pedido nosso aqui dessa casa, né, o executivo atendeu, realmente tinha alguns setores que não estavam atendendo por falta de manutenção, então foram feitos reparos, mas alguns ainda não estão atendendo. Então, na semana que vem, estaremos entrando em uma reunião para realmente resolver isso. Com a secretária Giovana, né, agora ela assumindo a pasta, ela pega a gestão e, consequentemente, ela fica aí com esse peso, né, de ter que cobrar das pessoas, principalmente aí dos líderes dos setores, da saúde, para que atenda aí os telefonemas dos setores responsáveis. Bota-fora anunciado essa semana, esse sábado, será no bairro Antônio de Brito, a partir das 7 horas da manhã. Nessa chuva der uma trégua aí, estaremos lá, firmes e fortes, para ajudar na limpeza do bairro. Também foi falado aqui por um vereador, volto a reforçar aqui também, a Giovana reforçou o pedido para a gente, né, quem sabe até também poder aumentar na questão da LOA, a destinação das emendas impositivas, quem sabe dá para a gente conversar isso, para que aumente, né, a questão de verbas para realizar as cirurgias de alta e média complexidade. Ainda tem algumas pessoas na fila e precisam ser aí priorizadas essas questões de emendas. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora a palavra para a vereadora Valéria. Volto a cumprimentar a todos. Eu fico muito feliz, então, pela destinação, né, do deputado Domingos Sávio, deputado federal, que nos acompanha, porque ele destinou verbas para essas cirurgias de média e grande complexidade. Então, fico feliz de ter acertado o encaminhamento, né? Estarei fazendo uma nova visita, novas solicitações a este deputado e, com certeza, a gente vai estar trazendo também boas notícias. Então, mas fico muito feliz desse acerto. Gostaria de dar os parabéns aos funcionários, servidores públicos também, que foi o dia que passou, né, na terça-feira. Então, a todos, né, hoje nós estamos agentes públicos, mas a minha escolha de vida foi durante 33 anos servidora pública e continuo servindo, né, aqui na Câmara. Foi por escolha mesmo. Então eu fico muito feliz também de ter escolhido e ser feliz nesta escolha como servidora. Os direitos nas escolas, senhor presidente, eu gostaria de dar os parabéns. Estou muito feliz porque vai estar preparando a base para que esses alunos cheguem aqui no nosso Parlamento Jovem. Com certeza, eles estarão aí com uma visão diferente e nós teremos essa formação política e cidadã, né, aqui nesta casa para estar oferecendo como um curso extra, né, curricular. Ele vai complementar esses estudos dos alunos que virão aí já desde pequenos estudando, né, e conhecendo direitos. Então, eu fico muito feliz, né, e que tenha dado certo, que vai dar certo, e já estou com a esperança de que eles estarão aqui futuramente. Biblioteca pública, essa revitalização, que bom. Olha, estamos trabalhando em conjunto, porque se o senhor está procurando recursos, foi uma das propostas dos jovens aqui do Parlamento Jovem, dentro do tema deste ano, Juventude e Direitos Culturais. E uma delas, né, entre outras que nós já conquistamos, e que foi acatado pelo Michael, secretário de Cultura, e também pelo Executivo, uma delas era essa da biblioteca, mas que realmente não tinha um recurso. Então, eu fico feliz. Eu estarei também solicitando, nessa visita que farei,
também solicitarei algum recurso para vir, né? Então é isso. Muito obrigada e boa noite. Passaremos a palavra agora ao terceiro vereador inscrito, o vereador Geraldo José. Boa noite mais uma vez. Infelizmente, eu não podia deixar de falar. Chegou uma denúncia até esse vereador, né, até falei com o doutor Rodrigo, uma coisa que me deixa triste, sobre identidade. A gente, nessa casa, a gente via dificuldade do pessoal, pessoas de idade, indo ali na delegacia, no centro, para tirar a identidade. Porque ali na época era bandido, gente, tudo quanto é jeito. E quando o doutor Gustavo Gomes assumiu a delegacia de Três Pontas, ele veio cá e fez uma proposta para os vereadores que eu, o Antônio, o Maico, nós abraçamos, junto com o doutor, de dar uma sala aqui para fazer a identidade. Aí foi ótimo, sensacional. Aqui tinha tudo bem atendido, graças a Deus. Né, o menino que trabalhava aqui, muito bom de serviço. Os atendentes, as moças aqui da Câmara, com atenção. E a gente sempre olhava. Eu venho aqui todo dia. E aí tirou daqui, levou para a cultura. E essa denúncia diz que tem pessoas passando na frente, inclusive parece que tem vereador que está envolvido, não sei. Eu fico triste, igual eu falei para o doutor, que está no caos de voltar para a delegacia de novo, uma conquista que era aqui, que nós vamos perder tudo de novo, misturar as coisas. Então eu acho que tem que ter uma tendência certa de todos nós. Nós, como representante do povo, vereador, aqui tinha a pessoa, às vezes, eu tenho que fazer isso, eu estou numa situação assim, tudo era analisado. O Roberto sabe disso. Punha nas desistências. Às vezes a pessoa ficava aqui até 4h30 da tarde, esperando uma desistência. Os funcionários da casa aqui sabem. Né? Você sabe muito disso, o Roberto sabe. E diz que está acontecendo isso lá na cultura, aonde está atendendo. Então, eu acho que tem que ver com carinho. Se estiver acontecendo, não pode acontecer mesmo, de passar ninguém na frente. Se o caso for da pessoa, está doente, precisa receber um auxílio, uma criança que tem que receber um auxílio, tem que, eu acho que aí, arrumar uma vaga. Mas assim, a torto direito, eu acho que é muito ruim, porque aqui não acontecia. E a gente fica triste, né? Até hoje, por ter tirado daqui. Eu acho que piorou lá, e se tirar de lá, com todo respeito, a Delegacia de Polícia de Três Pontas, que faz um grande trabalho, misturar de novo, né? Uma coisa que a população gostava de vir aqui. Então, a gente tem hora que pensar. Às vezes, se você ajeitar o lado de uma pessoa, você está atrasando 3. Você está atrasando 3. Às vezes, eu já sofri denúncia no Ministério Público de cirurgias. Eu fui lá e respondi para quem que eram as pessoas que eu corria atrás, as pessoas acamadas. Né? Eu recebi denúncia no Ministério Público que eu tinha uma sala dentro da Secretaria de Saúde. Nunca corri da raia, nunca fiz isso. Nunca passei ninguém na frente. Eu cobro o direito de todos. De todos. O vereador tem que ser assim. Porque se você fazer politicagem de meia dúzia de uma família, e o outro que tem direito, que você não conhece, você está tirando dele, que seja uma cirurgia, que seja qualquer coisa. Isso não leva o político a nada. Por isso que o nosso Brasil é assim, por isso que as câmaras de vereadores é assim, os municípios são assim. O trampolim. Eu faço para você, mas e o outro? Aquele que está lá numa cama, aquele que precisa do mesmo jeito. Então, isso não é uma política. Isso é política suja. Será que uma pessoa que passa o outro na frente de uma cirurgia, de um exame,
Que seja um secretário, que seja outra pessoa. Será que ele dorme? Será que ele pensa na mãe dele, no pai dele, lá, na pessoa que está lá, que não tem uma força de um vereador, de um político? Isso eu aprendi como vereador, com a Tereza Cristina, que foi secretária de saúde. Ou nós resolve, ela falava, ou resolve o problema de todo mundo, ou não resolve de ninguém. Então é a verdade. Então é isso que eu falo, vamos tomar cuidado nós todos. Se vamos trabalhar para todos. Não só para um. Ah, eu fiz nada, não fez nada, e o outro lá. Então essa consciência desse vereador é limpa. Essa pode puxar onde que for. Esse pecado eu não levo para Deus de passar. Ou resolve o problema de todos ou de ninguém. E venho aqui falar mais uma vez ao senhor prefeito Luizinho. Está terminando o ano. A cidade precisa de ajustes, de melhorias, principalmente em limpeza, nas nossas praças. Muita coisa que tem para resolver. E com todo respeito ao senhor. O senhor sabe o que é o problema. A entrada da cidade feia, os bairros estão cada dia mais feios. Você passa, não é falar aqui de o trânsito, as ruas, acidente, as mesmas ruas, igual elevada. Infelizmente, as elevadas, o povo que faz o abacinado. E outra coisa, a minha opinião, as elevadas é para o mau condutor. É para o mau condutor que não respeita o trânsito. A cidade que tem muita elevada, não é o prefeito também que é culpado, não é vereador, é o próprio cidadão, o motorista. Se eu fosse um prefeito, na minha cidade ia ter radar, ia mexer no bolso do condutor. É a única solução, ou elevada ou multar. Todo acidente que acontece, tem que arrumar mais o condutor. A elevada não é para fazer bonito, é para parar o trânsito, senão vai morrer quantas pessoas? Igual hoje nós ouvindo de Brito, Barão da Boa Esperança, atravessa a cidade de Jardim. Não é porque o prefeito, você sabe quanto que fica cada elevada? R$9.000. Se você fazer 20, é 180 mil. 180 mil, você dá para você pôr quantos brinquedos na praça? Mas por que esse dinheiro está sendo desperdiçado em elevadas? Por causa do mau condutor. Não é? Você está aí, as motinhas petitinhas, que o menino tocou no assunto aqui, está um perigo. A mãe monta na motinha, põe uma criança na garupa e vai andar. Anda sem o capacete. Esse dia eu falei para a moça, você me mata de vergonha, eu sou motoqueiro, motociclista, tem moto, ando devagar, com uma criança e sem o capacete. Aí é o vereador que é culpado, aí é a polícia que é culpada, é o prefeito. O próprio cidadão, me desculpa aqui. O que vai fazer o ano que vem? Vai ter que ter carteira, vai ter que ter tudo. Então, nós, cidadãos, que usamos o nosso município, nós somos muito culpados também. Eu sou culpado? Nós somos muito culpados de não respeitar. Agora, as elevadas estão enchendo porque os maus condutores. Como é que vai fazer? E tem 600 pedidos de elevadas no município. 600 protocoladas. Né? Então, a situação é essa do município. Precisa de muito ajuste? Precisa. Mas a população também tem que ajudar, principalmente no trânsito, de 3 pontos. E a única solução que eu falo, presidente, é mexer no bolso. É mexer no bolso. Me desculpa aqui a minha sinceridade. Porque não adianta elevada, a única solução agora, passou, multou na... Aí no final aí tem que pagar, né? Aí vai melhorar o trânsito. Boa noite, obrigado, até segunda-feira, se Deus nos permitir. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão agradecendo a presença de todos e convocando todos os vereadores a estarem presentes na próxima segunda-feira, às 18h30. Um grande abraço e continuemos fazendo sempre o nosso melhor. Muito obrigado.